Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, queremos, ó Pai, te pedir agora pelo pregador, também pela pregação, Senhor, o estudo, a meditação de Tua Palavra. E queremos, Senhor, pedir iluminação, e não apenas iluminação, ó Deus, mas também renovação e transformação. Nós já fomos transformados por Cristo, por meio do Teu Santo Espírito, esse é fato, mas precisamos, ó Pai, a cada dia sermos renovados à imagem do Senhor Jesus, ó Deus, porque a nossa natureza ela vai se corrompendo, mas o nosso homem interior deve desejar, Senhor, a Tua Palavra e ter prazer, Senhor, em Ti. E nós pedimos, Senhor, a Tua graça para compreender a Tua lei, para guardá-la em nosso coração e também praticá-la. E também oramos por esse pequeno ajuntamento para que ele seja edificado, para que eles cresçam como casa espiritual do Senhor. E também como nós lemos, que nós possamos ser de fato aqueles servos do Senhor que nós lemos, povo exclusivo de Deus, sacerdócio santo. Nós possamos, ó Deus, fazer a diferença, com a graça, aqui no 25, no R4, no R6, na cidade, onde nós estivermos, Senhor. Que o Senhor nos ajude a sermos luz do mundo, nessa terra, Senhor, de trevas. E que o Senhor receba toda a honra, toda a glória e todo louvor para si, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus, meus irmãos. Amém. Tá bom. Vai colocar o microfone para sair melhorado. Eu tenho esquecido. Pega porque vai ter a irmã que está acompanhando, né? Ela tem problemas de audição aí. Enquanto isso, os irmãos podem ir abrindo a palavra de Deus no Salmo 139. Salmo 139, versículos 13 a 18. A minha versão é a ARA, então eu vou lendo aqui, os irmãos vão acompanhando aí, tá? Versão ARA, Salmo 139. Esse é um salmo que fala da beleza, dos atributos de Deus, né? Quase como nenhum outro. Espera aí, não lê agora. Calma, vai. Salmo 139. Não lê agora, calma, que eu sou seu amiguinho. Pronto. Vou tentar aqui aumentar o volume. Pronto. Esse aqui tá carregado, carreguei só um. Só um pouco, tá carregado. Aqui é mídia. Eu bem falei, segura na respiração, pessoal. Pronto, ok, calma. Certo aí? Pronto, ok. Som. Bom, vamos lá, irmãos. Salmo 139, versos 13 a 18. Diz assim a palavra de Deus, acompanhe comigo aí. Pois tu formaste meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles ainda existia, ou havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Amém? Amém. Irmãos, essa parte do
do Salmo, não é? Esse Salmo pode ser dividido de algumas formas. Esse Salmo fala da onipresença de Deus, da onipotência de Deus e da onisciência de Deus. E aqui fala do poder de Deus na concepção humana. Eu não sei quantos de vocês já pararam para pensar sobre esse assunto, e vale a pena parar para pensar de fato em como uma criança é formada, e a beleza e o mistério dessa formação. Esses dias eu estava refletindo acerca, por exemplo, dessa questão, né? De como isso é misterioso, de como isso é inconcebível para qualquer mente humana. E por mais que isso seja assim, dificilmente alguém pensa sobre isso, ou alguém se surpreende mais com isso, se tornou algo tão comum, e as pessoas não pensam mais sobre a beleza dessas coisas. Sobre com que mistério essas coisas acontecem. Nós estamos tratando hoje, nós vamos continuar tratando acerca da série sobre o cristão, né, e a relação do cristão com as demais áreas da vida. Hoje nós vamos tratar sobre o cristão e o aborto. É justamente o tema que está sendo tratado aqui no Salmo 139, que é a concepção. De acordo com a visão bíblica, não é, a vida começa na concepção, certo? Então aqui nós entramos em certas nuances no que se refere a esse assunto. Nós poderíamos falar hoje sobre métodos anticonceptivos, né, e tal, e remédios e essas coisas, até onde a gente pode ir com isso e pode caminhar com isso. Mas hoje a gente quer ver um pouquinho sobre a questão direta do aborto. Vocês sabem que o aborto ele é legalizado em nosso país, né? E inclusive muitos países da Europa e já da América do Sul têm legalizado a questão do aborto. O aborto até pouco tempo atrás era condenado, agora já é legalizado. Inclusive o governo de esquerda que entrou agora, né? Agora já há 4 anos. E uma das primeiras ações que fizeram foi tirar o Brasil, né, de um rol de países aí que era contrário ao aborto. Nosso presidente ele é declaradamente abortista, certo? Então, por mais que ele discurse e ele se contrariou várias vezes com relação a isso, ele é abortista e a esquerda, de um modo geral, defende o aborto. Ok? Sob a falsa alegação de saúde pública, de que são a favor da saúde pública e para manter a saúde da mulher tem que matar o bebê. Então é algo até ilógico, né? E hipócrita também. Outros têm dificuldade de poder colocar uma marcação onde necessariamente começa a vida, se é no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês, no quarto mês e vai. Mas nós, como cristãos, cremos que isso acontece na concepção. E é importante que nós aprendamos sobre esse assunto para que nós possamos defender esse assunto. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós, como cristãos, nós somos apologetas. Nós somos defensores da nossa fé. E devemos ser assim. João Calvino dizia que um cachorro late quando o dono é atacado. E ele diz, eu seria um covarde se visse o Senhor sendo atacado e não fizesse nada. Então nós, como cristãos, nós também somos apologetas. Nós defendemos a nossa fé. E devemos aprender a saber como fazer isso. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, ele disse que nós devemos responder a todo aquele que pedir razão da nossa fé. Certo? E isso com relação a determinados assuntos. E o aborto está entre eles. Satanás, ele costuma atacar a família. E nós já temos tratado sobre isso. Ele ataca a família no sentido da relação conjugal, no sentido dos papéis dentro do lar, e também, não poderia ser diferente, ele ataca as crianças. Isso acontecia desde o Antigo Testamento, quando ele promoveu uma perseguição ferrenha ali com as crianças no Egito, vocês sabem bem da história, e essa perseguição, ela se assemelha muito à perseguição da época do nascimento de Jesus, quando foi promovida por Herodes, e as religiões pagãs, de um modo geral, elas faziam isso. Elas ofertavam os filhos como uma forma de sacrifício. E o aborto, irmãos, quem vê a forma como é produzido o aborto, como ele é feito, deve se escandalizar. É feita uma injeção na criança e ela agoniza até morrer.
certo? Eu poderia até ter trazido para vocês, posteriormente eu posso fazer isso, quem sabe, ilustrações de como o aborto é feito, ok? A criança, de fato, ela sente ali. Isso é um assassinato. E a gente, graças a Deus, a gente tem alguns parlamentares que estão voltados para tratar desse assunto, isso é importante, porque não pode haver silêncio com relação a isso. Estão matando crianças. O aborto está entre os problemas mais polêmicos e discutidos hoje, atualmente, né? Você vê debates na internet sobre o tema, quando você fala de direita e esquerda, uma das pautas que entra é a pauta do aborto, e é muito tratado sobre isso. No sentido contrário, você tem as feministas, você tem o grupo LGBT, você tem toda aquela turma que defende não só o aborto, mas outros absurdos desses. A legislação brasileira permite o aborto nos seguintes casos. A. Quando a gravidez põe em risco a vida da mãe. B. Quando a gravidez é resultado de estupro. E C. Quando o feto é anencefálico, né? Quando ele é doente. Basicamente, há 6 causas, motivos para o aborto. O aborto terapêutico, quando a vida da mãe está em perigo. Mas mesmo quando a vida da mãe está em perigo, deve-se levar em consideração a vontade da mãe. Ok? A gente sabe de muitas mães e histórias de mães que estavam em perigo, receberam esse diagnóstico de que se tivessem o filho poderiam morrer, e a própria mãe escolheu ter. E a partir disso, ela conseguiu ter e não morreu. A história da mãe de Hernandes Dias Lopes, por exemplo, é um exemplo, né? Ele conta isso sempre. Eu acredito que a vontade da pessoa deve ser preservada, mas existe essa cláusula, quando a vida da mãe está em perigo. O aborto sentimental, quando a gravidez é resultante de estupro, e é um dos argumentos que são muito utilizados hoje em dia, de que como é que a mãe vai ter que lidar com um problema desse, como é que ela vai carregar um problema desse, mas que problema? A criança ou o trauma do estupro? O que tem a ver uma coisa com a outra? O que a criança que vai nascer tem a ver necessariamente com o estupro que ocorreu? Você não pode forçar um link como esse que não existe. Ok? Ela vai olhar para a criança e vai lembrar daquilo, mas a criança, necessariamente, ela não tem nada a ver com aquilo. E existem outros métodos que podem ser utilizados ao invés de abortar. Você tem a possibilidade de doar. Existe também o aborto eugênico, quando o feto é defeituoso ou doente. Isso é permissividade. Ao aborto social, quando é motivado por questões econômicas. Existe isso também. Aborto por motivo de honra, quando é provocado por ocultar a desonra. Aborto espontâneo, quando é decorrente de distúrbios de origem genética ocorrendo involuntariamente. O aborto, como é feito no Brasil, na maioria dos casos, clandestinamente e por pessoas despreparadas, pode trazer consequências terríveis, além de riscos físicos e implicação psicológica, moral e espiritual. Então a gente vai desenvolver o nosso estudo a partir desse assunto. Irmãos, eu só quero lembrar para vocês de antemão que esse é um assunto, como todos os outros, né? Mas todo assunto, quando você aprofunda ele, você percebe que não é simples. Nenhum assunto bíblico é simples. Nenhum. Então a palavra de Deus ela não pode ser tratada jamais de forma simplista. É por isso que Jesus disse, examinai as escrituras, porque a gente tem a tendência de dar respostas simples hoje a problemas complexos. Certo? Então, na legislação mosaica do Antigo Testamento, qual era a pena para o aborto voluntário? Irmão Gustavo, abra lá em Êxodo 21, por favor, meu irmão. Êxodo 21, 22 e 23. Leia pra gente. Na lei mosaica, ou seja, as leis do Antigo Testamento, as leis cerimoniais, as leis que Deus deu a Moisés, qual era a pena para o aborto voluntário? Se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida e forem causa de aborto, porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar, segundo o que lhe exigir o marido da mulher, e pagará como os juízes lhe determinarem. Mas se houver dano grave, então a castigo será vida por vida. Vocês entenderam o texto? Vocês entenderam? O irmão Gustavo leu.
que na lei eles diziam que se dois homens brigarem e eles ferirem uma mulher grávida e isso causar o aborto dessa mulher, aquele que feriu será obrigado a indenizar segundo o que lhe for exigido pelo marido da mulher. Olha que coisa interessante. E pagará como os juízes lhe determinarem. Mas se houver dano grave, então dará a vida por vida. Irmãos, o assunto é tratado de forma séria. Segundo, que princípio de garantia da vida é apresentado na lei mosaica? Deuteronômio 24. Dágila, por favor, filho. Deuteronômio 24, 16. Que princípio de garantia da vida é apresentado na lei? Isso aqui a gente vai ver, a gente está vendo um pouquinho disso aqui no Antigo Testamento. Deuteronômio 24, 16. Okay. Os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos serão mortos por causa dos pais. Cada um será morto pelo seu próprio pecado. Os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada um será morto pelo seu pecado. Então, logo o que aconteceu antes do nascimento da criança não pode ser levado em consideração para a aplicação da pena capital para a criança. Os argumentos que são utilizados hoje são absurdos e não levam em consideração o bebê que está no ventre, que é uma vida. Quem não viu, não sei quem de vocês viu ou não viu, um trechinho do debate da Ana Campanholo naquele debate do 1 contra 30, né? Ela contra as feministas, abortistas e vai. É tão absurdo. Ela pergunta para uma mulher, o que é uma vida humana? O bebê é uma vida humana, né? Você viu? E ela diz, não, ele não é uma vida. Ele está vivo, mas não é uma vida. Como assim? Não sei se todos vocês viram. É absurdo. Ela diz, não faz o menor sentido o que você está falando. Porque a mulher diz que ele é um ser vivo, mas não é uma vida. Ela quer dizer que ele é um ser vivo no sentido de como se fosse uma planta, um vegetal, entendeu? Mas não é uma vida. Como assim? De toda forma, se a vida é vida. É vida. Assim como você pode matar uma planta, mas não tem consequências morais como matar uma criança. Então aqui você percebe que a lei era rígida com relação a esse assunto. Terceiro, qual era a compreensão de Eliú acerca da preservação da vida? Eliú é um dos amigos de Jó. Ok? Abra lá comigo. Eu vou pedir a Moisés agora, filho, por favor. Jó 33, 4. Jó 33, 4. Um dos amigos de Jó. Vocês sabem que Jó ficou enfermo e os amigos foram lá de longe, né? Tem gente que tem uma compreensão errada acerca dos amigos de Jó. Os amigos de Jó foram de longe para consolar um amigo, mas eles não sabiam como fazê-lo. Eles pensavam que Jó tinha pecado. Jó 33, 4. E aqui Eliú fala. Pode falar, filho. Olha só. Aqui é uma repreensão do Eliú, né, a Jó. E ele diz, o Espírito de Deus me fez, né? Como é que diz aí? Me dá vida. Olha a compreensão de Eliú acerca da concepção. Cadê o outro? Foi esse que foi carregado mesmo? Eu sei que eu carreguei um, só que não foi muito não. Eu até ia sugerir nem para que quem falasse usasse o microfone, mas já vi que não vai dar certo. Bom, então veja, então a compreensão de Eliú era que o Espírito de Deus a concepção dele se dava por meio de razões espirituais e sobrenaturais. O Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida, ok? Isso está de acordo com o Salmo 139 que a gente leu, né? Quarto, para Deus, quando é que o indivíduo começa a ser tratado como pessoa?
Agora um argumento teológico. Para Deus, quando é que o indivíduo começa a ser tratado como pessoa? Jeremias 1:5. Calma, por favor, filho. Jeremias 1:5. É importante, irmãos, nós aprofundarmos esse tema. É importante nós descermos mais fundo nesse tema, para que nós possamos condenar isso e falar contra isso com propriedade. Não apenas com achismo ou com emoção, mas com propriedade. Para Deus, quando é que o indivíduo começa a ser tratado como pessoa? Falei, calma. Você encontrou Jeremias 1:5. Antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Pronto. Certo? Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, presciência, né? E antes que saísses da madre ou do ventre, te consagrei e te constituí profeta às nações. É a apresentação de Deus a Jeremias, né? Quando Deus chama Jeremias. Ok? E ele afirma que o chamado dele para Jeremias foi desde o ventre. Desde o ventre. Certo? Então é como se Deus soprasse a vida no ventre. Irmãos, a concepção é algo incrível. Incrível. Olha, eu acho que se tiver que estudar ciência, só para poder explicar isso bem direitinho para vocês, vale a pena. Para poder trazer, para poder mostrar. É algo realmente, não tem outra palavra para isso, é algo realmente sobrenatural. Porque é sobrenatural. Foi Deus que fez. E sempre que uma criança nasce, sempre que uma mulher fica grávida, é a operação de Deus no coração, no ventre da mulher. Certo? Os instrumentos usados para isso são os instrumentos humanos, é a relação conjugal. Peraí, calma. Agora, essa questão, vai ter que refazer a ciência no modo, como se diz, diante da palavra de Deus, porque os ensinos que estão hoje não tem nada disso. Infelizmente. Na ordem, calma. Sobre isso aí, né, falando sobre ciência, eu queria ler um versículo, que o senhor também falou aí, né, sobre a concepção do bebê. Se fosse usar a ciência, um dos versos aqui que eu acho mais interessante é esse aqui, que está lá em Eclesiastes, capítulo 11, verso 5. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem sabe como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não entende as obras de Deus, que faz todas as coisas. Mas não, eu vou dar professor. Assim como você não conhece o caminho do vento... Eclesiastes 11:5. 11:5. O Salmo 139 diz, eu te entriteci, estando ainda no ventre, né? Então, a ideia de tecer. Fala, Isaac. 11:5. Gustavo leu? Êxodo 21, 22, 23. Quinto, qual foi a reação de João Batista quando estava apenas com 6 meses de gestação? Né? O texto diz que o bebê estremeceu no ventre de Isabel. Uai, mas como é que algo que não tem vida faz isso? Meu Deus do céu. Assim, eu não lembro quem foi que disse, não sei se foi Chesterton. Não lembro quem foi que disse agora, o Winston Churchill. Não lembro quem foi que falou, ou nenhum dos dois. Que diz que chegaria o dia em que as pessoas teriam que provar que a grama é verde. Chesterton, né? E é o que está acontecendo hoje. Algo tão lógico, algo tão vital, tão real, é posto em debate. Não há a menor dúvida que uma criança no ventre tem vida e está vivo. Para alguns, parece que a única coisa que impede que ela, ou que limita, né, se há vida ou não, ou que muda, é o canal vaginal, apenas isso. Antes de passar não tem vida, depois de passar tem. Matar uma criança depois de nascer é errado, é assassinato, antes não. Segundo a concepção bíblica, a vida é um dom de Deus. Portanto, apenas ele tem o poder
de fazer nascer e fazer morrer. Ao homem compete apenas obedecer ao mandamento divino. Não matarás. Êxodo 23. O aborto e a vida. A supremacia da vida é algo universalmente conhecido e aceito. Não se pode, portanto, considerar o aborto. Primeiro argumento nesse sentido, né? A consideração da vida. A vida do bebê. No momento da fecundação, inicia-se uma vida. Após 40 dias de gestação, o novo ser já tem a forma humana. Após 40 dias de gestação. Eu lembro que quando... Não sei se na escola de vocês tem isso hoje. Eu lembro que na época que eu estudava o ensino fundamental ainda. Você ia na biblioteca da escola e eles tinham um feto. Né? Eles guardavam um feto num potinho assim, em conserva. E eu ficava fascinado com aquilo. Eu ia lá na biblioteca e ficava olhando. Como pode? Então, após 40 dias de gestação, o novo ser já tem a forma humana. Todos os órgãos já estão formados. Daí em diante, continua apenas a se desenvolver. Esse processo é o que ocorre no Salmo 139, onde a gente leu. Volta comigo lá, Salmo 139, versículos 13, 15 e 16. Salmo 139, versículos 13. Observe aí, ó. O versículo 13 do Salmo diz: Tu formaste o meu interior e tu me teceste no ventre da minha mãe. O conhecimento íntimo que Deus tinha do salmista remontava ao tempo de sua concepção, quando o Senhor lhe havia dado vida. A ideia de tecer é entrelaçar. Sabe quando a mulher está costurando, está bordando, né? Então é como se Deus ele tecesse o ser humano no ventre. Pelo menos essa era a concepção que Davi tinha do nascimento, do seu nascimento. E como o texto da palavra de Deus é inspirado, né? Olha o versículo 15. Os meus ossos não te foram encobertos. Fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Uma figura de linguagem para falar do ventre. Os teus olhos, o 16, os teus olhos me viram a substância ainda informe, como é o feto em formação, né? Sem forma. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, quando cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. O aborto é, portanto, a interrupção dessa vida que está em desenvolvimento. Conforme já foi visto, né, na introdução do estudo, há vários tipos de aborto, certo? E com exceção do aborto espontâneo e do terapêutico, que é para salvar a vida da mãe, e aí existe toda uma questão médica nesse sentido também, quando não existe nenhum outro meio para salvar a vida gestante, será que as outras motivações para o aborto justificam o atentado contra a nova vida? Norman Geisler, ele é um escritor cristão, é bem conhecido, tem alguns livros dele lá em casa. Ele disse que é uma operação moral séria mexer indevidamente com uma vida individual. Somente Deus detém o poder soberano sobre a vida e a morte. Será que é justo e sensato destruir a vida de um bebê por causa dos erros e descuidos de pessoas adultas? É o argumento de Norman Geisler, para pensar, né? Então, a primeira consideração, a vida do bebê, certo? Você tem a famosa frase hoje em dia, né? Meu corpo, minhas regras. Mas o corpo do bebê não é seu. A mãe, né? Ela é um agente passivo para o desenvolvimento da criança que está nela. Mas ali tem um corpo independente, né? Depende dela naquele período e logo vai sair dali. A vida do bebê, a vida da gestante. Um dos casos em que a lei brasileira permite a prática do aborto é quando a gestante corre risco de vida, em consequência da gravidez, não havendo nenhum outro meio para salvar sua vida.
Esse é o chamado aborto terapêutico. É gratificante saber, porém, que com o avanço da medicina, abortos terapêuticos têm diminuído a cada dia. Os recursos para garantir a sobrevivência, tanto da mãe quanto da criança, vão se tornando cada vez mais eficazes. Irmão, sobre o aborto terapêutico, eu já vi alguns, acho que Caio Modesto já falou sobre esse assunto, e ele levantou uma pauta sobre nós homens, por exemplo, se nossas esposas estiverem em situação de risco e o médico chegarem até você e perguntar quem é que você quer salvar, o bebê ou a esposa, como fica nosso posicionamento a respeito disso, de concepção de... Porque a preferência, se eu não me engano, o nome da maioria do debate é o homem escolher a vida da mulher. A mulher. Mas... Eu até já falei isso uma vez. Bom, a visão de um modo geral é essa. A visão tradicional é essa. Mas Ok. no caso, o pai não fica imputado pela morte do filho, não, no caso. Porque ele está falando de aborto, porque se o pai der a prescrição, o médico matar a criança, ele não fica no peso do pai, não. Não. Agora sim, é importante considerar até o último estágio, Isso. certo? Dependendo da circunstância, a pessoa pode ser levada a se apoiar na decisão, até para fim de desencargo, tá? Acontece muito isso, certo? Então a gente, tomara que isso não aconteça, mas principalmente se tratando do cristão, como a gente é cristão, né? O ímpio lá fora não entende isso tem que ser levado até as últimas consequências. Né? O William Lane Craig, ele fala sobre isso também, ele diz exatamente isso, né? Que nesse caso, a gente precisa considerar, é porque varia muito, irmão Gustavo, não tem como você bater um martelo em cima de alguns assuntos assim, né? E nesse sentido aqui, eu acredito que, novamente, deveria ficar a encargo do casal, certo? Poder decidir. E o homem, como cabeça, deve saber lidar com essa questão. Eu acredito que não fique imputado, não, ok? Segundo, então, primeiro, o aborto e a vida, né? A vida do bebê, que são as possíveis vidas que têm que ser consideradas, a vida do bebê e a vida da mãe. Ponto. Segundo, o aborto e o autor da vida, que é Deus. Sendo Deus o autor da vida, só ele pode dar a vida. O Salmo 139, que nós lemos, trata dessa matéria. Descreve com beleza a origem do nascimento e atribui esse mistério a Deus. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer para nós no livro de Atos. Vou pedir a David que abra nesse texto, por favor. Atos 17, 25. Atos 17, 25. Esse é o famoso discurso de Paulo em Atenas, e Paulo trata desse assunto também. Então, a concepção cristã acerca desse assunto é muito clara, irmãos. Ok? Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Atos 17, 25. Pode falar? Nem é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá a vida, respiração e tudo mais. Olha o argumento teológico. Ele mesmo é quem dá a vida, respiração e tudo mais. Ok? Então, independentemente do que as pessoas lá fora afirmam, irmão, eu acho interessante que os estudiosos, né, e o pessoal da medicina, filosofia, eles têm uma tendência a olharem de cima para baixo para os religiosos como se todos nós fôssemos tolos e não pensássemos direito e quiséssemos colocar tudo na conta da fé, sem estudo. Mas o que eles defendem acaba sendo mais absurdo ainda. Certo? Eles tentam encontrar razões científicas e morais e filosóficas para poder defender o argumento deles, mas você percebe que tudo é um castelo de cartas, eles não se sustentam. Porque além dos problemas para a vida do próprio bebê, existem problemas, como a gente já viu aqui anteriormente, existem problemas psicológicos e físicos também para a mulher, existem consequências nesse sentido. A gente tem histórias, você encontra na mídia, de, por exemplo, eu não lembro que país foi agora, não sou lembrado, de que foi uma militante em prol do aborto, né?
morreu após fazer uma cirurgia nesse sentido, uma operação nesse sentido, certo? E tem vídeos, né, do aborto sendo aprovado na França e, se não me engano, na Argentina também, e as pessoas festejando, multidões festejando por isso, tá certo? Mas isso traz consequências físicas, psicológicas, emocionais para a mulher que realiza o processo também. Não já falou. Ah. A respeito de se realmente se traz processo de compreender que se traz, né, possível, se não está só tirando a vida dela, se traz consequência, poderia, é isso que eu ia argumentar, poderia até ir contra a própria vida da própria pessoa, né, em si, ou seja, não só ela estava indo, como também a criança. Olha, não só a criança poderia ir também como ela, né? Porque questões mais graves. Eu acho cúmulo quando você ouve frases do tipo gravidez indesejada. Não é? Você parando para pensar nisso? Gravidez indesejada. Como assim? Como assim indesejada? Você não teve relações? Você não foi lá e teve o ato? Como que foi indesejado? Se você tem o ato, você corre o risco disso. Certo? E se relativiza o sexo e as consequências do sexo, que são, claro, que são os filhos, né? Então, isso é absurdo. Não quer ter filho, não tenha relações. É por isso que a palavra de Deus, ela coloca a relação sexual dentro do âmbito do casamento, que é justamente onde a prole vai nascer e vai se desenvolver, onde o filho vai nascer e vai se desenvolver, que é no âmbito do casamento, na família. Fora disso, é pecado e é relativizado e é tratado como se trata hoje, certo? Que, infelizmente, não se tem mais peso ou valor. A respeito de, me recordei, né, que Deus disse assim, né, vão, né, e se multipliquem, né, na terra. Quando Deus lá no início, Deus gerou o homem, né, ele deu uma ordem, né, para que ali ele se multiplicasse na terra, né, através deles ele se multiplicasse. E também tem a passagem que Deus disse a Abraão, que, né, a geração dele seria, né, incontável, como grão de areia, ou seja, Deus faria multiplicar, né, a terra. Sim, é verdade. Cauã não lembrou não, Cauã brincou com isso aí esses dias. Deus pode dar vida, né? Então, nesse sentido, é um argumento teológico, a gente precisa defender isso aí, certo? A vida é um dom de Deus, só Deus pode fazer isso. Quando o homem ou a mulher decide deliberadamente cometer aborto, eles estão pecando gravemente contra o autor da vida. E eles terão que prestar contas por isso. Segundo, só Deus tem o poder de tirar a vida. Sendo Deus o autor, senhor da vida, somente ele tem o poder de fazê-la cessar. O primeiro, o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. 1 Samuel 2,6. A Bíblia é clara ao dizer que nenhum homem tem o domínio ou poder sobre o dia da morte, Eclesiastes 8:8. O mandamento do Senhor proíbe terminantemente o ato de matar, Êxodo 20:13. Claro que quando você estuda esse mandamento, você percebe que a ideia é o matar deliberado, né? Voluntário, certo? Não está falando de toda forma de matar, mas do matar deliberado, o crime de morte. Ok? Sendo assim, o aborto constitui-se em violação de uma esfera de ação que pertence única e exclusivamente a Deus. Ninguém tem o direito de interromper a vida em desenvolvimento. Irmãos, isso varia de país para país, ok? Os países mais conservadores, eles procuram manter essa linha, mas quanto mais um governo ele se alinha à esquerda, e isso aqui é importante porque a gente tem membros hoje dentro das igrejas que parecem não entender esse ponto. Inclusive, eu acredito, e eu perguntei nas entrevistas anteriores que foram feitas ao batismo e profissão de fé, eu perguntei se alguém tinha afinidade com a esquerda. Mas você acha tão importante perguntar isso na entrevista para batismo que supõe-se que a pessoa está crendo em Jesus, que é o mais importante? É impossível alguém crer em Jesus Cristo e defender a esquerda, né? Justamente porque a esquerda ela tem essa gama de
de ideologias que são satânicas. Certo? Então, se um candidato a batismo em profissão de fé, ele tem ideologias, não é? Linhas de pensamento que se alinham aos princípios que a esquerda marxista, socialista, comunista defende, ela não entendeu o evangelho ainda, ela não conheceu a Cristo verdadeiramente, é impossível. Dentro desses pontos está inserido o aborto. Ok? Isso tem tudo a ver com a fé cristocêntrica, com a fé verdadeira em Cristo Jesus. Lembra que eu usei uma frase uma vez que não basta apenas crer em Jesus, mas crer corretamente acerca de Jesus, né? Então não basta apenas a pessoa crer em Jesus, mas crer corretamente que Jesus é o Filho de Deus, certo? Com todas as implicações que existem na fé. Ok? Isso aqui é interessante. Deixa eu explicar para vocês. Até a nossa profissão de fé não pode ser relativizada, que é o que está acontecendo hoje. Se eu digo Moisés arruma o quarto, eu não preciso dizer a Moisés para especificamente limpar cada cômodo que existe dentro do quarto. Quando eu digo Moisés arruma o quarto, Moisés sabe que ele vai ter que organizar o quarto em geral. Então, se eu digo, você precisa crer em Jesus, está implícito ali nessa afirmação que a pessoa precisa crer, primeiro, o exclusivismo acerca de Jesus, que Jesus é único, não Jesus e Maria, não Jesus e os santos, não Jesus e o Papa, não Jesus e mais ninguém. Porque ele falou isso em João 14,6. O que mais? Precisa crer que Jesus condena o homossexualismo, que Jesus condena esse tipo de coisa. Está implícito na fé em Jesus Cristo esses assuntos que a gente está tratando aqui. Mas a pessoa acha que pode ser cristã e ser socialista, que pode ser cristã e ser comunista, sendo que a palavra de Deus, ela condena isso. Eu já vi debates de pessoas dizendo, mas como foi que Jesus condenou isso? Como se eles querem, irmão Gustavo, uma afirmação clara do Senhor Jesus a respeito. A gente precisa lembrar que a palavra de Deus ela está tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A palavra de Jesus está em todas as escrituras. Né? 2 Timóteo 3,16, se não me engano. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para quê? Para toda boa obra. Então a palavra de Deus ali está em tudo. Não apenas nas afirmações que Jesus fez. Até porque, irmãos, quando Jesus veio, ele veio com um propósito específico. Certo? Ele não veio lidar com todos os problemas sociais daquela época. Ele veio com o propósito de pregar o evangelho. Foi o que ele disse quando ele abriu o rolo no templo e ele citou o texto de Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, libertar os cativos da prisão, dar vista aos cegos, né? Consolar os que choram e apregoar o ano aceitável do Senhor. Foi para isso que ele veio. Ele não veio para tratar de cada problema social. Por que Jesus não condenou a escravidão da época? Por que Jesus não fez isso ou aquilo? Ele não veio para isso. Mas não é porque ele não veio para isso que a palavra dele não trata sobre isso. Né? Então, irmãos, a questão do aborto também é uma questão condenável pela palavra de Deus. Certo? Então, só Deus tem o poder de fazer isso. E aí entra questões relacionadas a controle de natalidade. Você sabe que tem governo que faz isso, né? Controla a natalidade. É uma questão a ser considerada, né? Não posso dizer que os homens devem ter autoridade sobre a vida de outra pessoa. Mas quando a gente pensa, e aqui falo como homem, quando a gente pensa nos desmandos que acontecem na sociedade com relação a esse assunto, vocês sabem que mães, e isso é um quadro bem alto, mulheres decidem ter filhos apenas para receber benefício. Parece fantástico, né? Mas é verdade. Você vê famílias inteiras com 2, 3, 4, 5, 6 filhos, mas as crianças são mal cuidadas, são maltratadas, e elas não se importam apenas por conta dos benefícios que o governo promove acerca desse assunto. Irmãos,
esse estudo ele pode ser aprofundado e a gente teria muito mais coisa para tratar acerca desse assunto aqui, tá? Mas como o tema é aborto, né? Então, para a discussão aqui, o que você acha do aborto praticado nesses casos? Os casos que foram citados antes, né? Quando vocês acham que, se alguém perguntar para vocês, se vocês entrarem num debate com relação a esse assunto, o que vocês acham do aborto praticado nesses casos? No caso do aborto terapêutico, né, que é quando envolve a vida da mãe, ou no aborto espontâneo, por exemplo. O que vocês acham, Gustavo? Irmão, há muito tempo, acho que foi até no Facebook, eu vi uma sátira de uma página, acho que ela era cristã, e ela estava abordando esse tema do aborto. Ele falou sobre o princípio da covardia. Falou que era muito injusto uma pessoa adulta, já completamente formada, matar uma criança. Ela colocou o seguinte: qual é a forma que eu boto o aborto? Ele colocou lá a sátira. Pega uma pessoa, um adulto, com uma armadura, e manda os pais da criança lutarem com esse homem. Se eles conseguirem vencer, aí sim, porque a criança era inocente. Então, o aborto também parte desse princípio. São pessoas adultas, com aparelhos, matando uma pessoa que não tem capacidade de se defender. Eu acho que não importa o método, a questão do aborto terapêutico, né, como o senhor falou, é um pouco mais complicado, mas nos demais casos, tirar a vida de uma pessoa inocente que não tem capacidade de se defender ou de argumentar, que não quer ser morta, assim como no júri. Até um réu que matou milhares de pessoas que tem o direito de passar pelo julgamento, imagina uma criança. Você já pensou que vários gênios desses que a gente tem hoje em dia não estariam aí se tivessem seguido as orientações que tomaram? Né? Se você prestar atenção, por exemplo, na história do Albert Einstein, né? Do Cristiano Ronaldo também. Esses caras foram quase foram abortados na sua concepção, né? Então, irmãos, o caminho não é por aí. O que você acha do aborto praticado nesses casos? A. Como método para o controle da natalidade. Né? O que significa o controle da natalidade? O governo estabelece quantos filhos a pessoa tem que ter. O governo toma conta disso. Apesar da nossa indignação humana nos levar a querer que isso aconteça por determinadas razões, não é correto. Né? O governo não tem direito sobre a vida de alguém dessa forma. Cabe ao governo criar políticas educacionais para poder instruir desde as bases, desde as escolas, corretamente acerca desse assunto. Isso está dentro do âmbito do governo. Mas qualquer interferência na vida humana deve ser rechaçada. Segundo, engravidez resultante de estupro. A gente viu aqui agora há pouco, né, acerca dessa questão. Tem alguém que pensa contrário a isso? Pode falar, gente, tem liberdade de expressão, tá? Porque a irmã Leandro está condenando isso e eu penso contrário, eu não vou dizer. Mas se alguém fosse estuprada, o que vocês acham? Ela teria legalidade para poder dizer assim, eu não quero essa criança, eu preciso... Alguns dizem assim, eu não quero esse monstro, né? O que vocês acham? Você? Que a mãe da menina não queria no termo que ela não tivesse, porque é justamente a palavra que você está aí, né? Além da filha dela ter sido vítima, né, ela estava carregando no ventre um monstro de um monstro. E aí a menina optou não de forma nenhuma que a criança que estava no ventre, realmente ela estava traumatizada de todo aquele, né? O que aconteceu, que a tragédia aconteceu com ela. Só que ela disse que não ia fazer isso aí porque a criança não tinha culpa. Eu até me esqueci o nome do filme. Eu vi um desses debates bem interessantes, né? A mulher, se não me engano, era vegana, e ela debatendo com o pessoal que come carne, né? E aí ela, num ponto bem alto do debate, ela disse assim, olha, se você visse, se colocasse um vidro transparente para você ver como eles matam os animais, você não comeria os animais. Aí o cara disse assim para ela, se você visse como matam os bebês, você não abortaria. Eu achei interessante. Né? Se colocasse um vidro transparente para você ver como acontece o aborto, você não abortaria. Você está querendo defender os animais.
Então, irmãos, C. O que você acha de aborto praticado nesses casos, né? Como método para o controle da natalidade, em gravidez resultante de estupro. E C. Quando o feto apresenta deformidade ou doença. Né? Então, você tem uma série de contextos e de análises que podem ser feitas, certo? Mas não é importante lembrar, irmãos, que isso aqui não é a regra. Isso aqui não é a regra. Por exemplo, um caso de deformidade ou um aborto espontâneo ou algo que acontece nessa natureza, isso não é a regra do processo. A regra é a criança nascer naturalmente. E há pessoas que querem criar leis baseadas em casos isolados, em casos menores que acontecem. Isso não é a regra, certo? É o mesmo que apoiar uma lei a favor do homossexualismo que influencie na família tradicional, que é a maioria. Ok? É o menor querendo impor sua vontade sobre o maior, e isso está acontecendo hoje na sociedade brasileira e no mundo inteiro. Segundo, o que você acha da discriminação do aborto? Da discriminação do aborto. Certo? Há pessoas que falam que os religiosos, eles são radicais e que eles não têm amor pela vida da mulher, ou eles não defendem o direito das mulheres por conta disso. E por conta disso, eles descriminalizam o aborto, né? Ou tratam o aborto dessa forma. Certo? Você vai se deparar com uma série de argumentos contra você, no momento que você se manifestar com relação a isso. E que quem está na escola sabe bem disso aí, né? Quando se levanta para falar sobre esse assunto. Especula-se que no Brasil ocorrem entre 600... Tem um site, eu devia ter trazido para vocês. O rodômetro, né? É um site que mostra em tempo real. Você olha o site e o número vai subindo assim. O número de mortes e abortos, e sabe? É muito interessante. Especula-se que no Brasil ocorrem entre 600 mil a 800 mil abortos clandestinos por ano. Isso eu estou falando dos clandestinos. Imagina os que são legalizados, né? De acordo com fontes não governamentais. Segundo o Ministério da Saúde, ocorrem entre 800 mil a 1,25 milhões de abortos por ano. O que o Estado e a Igreja podem fazer para amenizar essa tragédia? O que vocês acham? Conscientizar um pouco sobre a natureza da vida. Isso a igreja tem que fazer o seu papel, né? Que é pregar a palavra de Deus. Mostrar o que a Bíblia de fato apresenta acerca desse assunto. Certo? Nós cristãos não podemos usar apenas argumentos filosóficos ou da ciência, ou enfim. Mas nós cristãos temos o dever de apresentar como a palavra de Deus trata a questão. Certo? E aí procurar também compreender o que a legislação do país ensina a respeito, o que o nosso país fala, as leis do nosso país, e como contribuir para isso. O governo, a gente já falou anteriormente, né? O governo deve criar políticas públicas que possam instruir as pessoas acerca desse assunto. E, na verdade, o governo tem que proibir isso aí. Ok? Mais uma vez, né? Casos isolados não podem ser a regra do processo. E aqui, irmãos, a gente vai finalizar a questão do aborto. Mas essa questão, esse assunto, ele vale você entrar mais nisso aqui. Certo? Esse é um assunto que você tem para mostrar a força do argumento, Cauã, do que se deve fazer. Esse é um assunto que você tem que trazer dados, você tem que trazer imagens, você tem que trazer tudo. Certo? Então, quando vocês forem tratar desse assunto, vocês precisam tratar com propriedade, com firmeza e de forma condenatória, que é o que tem que ser. Ok? Amém? Vocês precisam mostrar como o aborto, na verdade, nada mais é do que assassinato. É isso que é o aborto, de forma nua e crua. Certo? É a vontade de um maior sobre o menor. É uma imposição. É isso que é o aborto. Tem uma frase aqui no final da revista, curiosa aqui, achei interessante. A frase é de Fernanda Montenegro. E a filha dela, enfim.
feminista, né? Temos que legalizar a vida e não o aborto, que é a morte. A frase dela. Amém, meus irmãos? Então, que Deus nos ajude com relação a isso. Nós, como igreja, a gente precisa falar sobre esses assuntos. E, como disse Paulo, tratar sobre todo o conselho de Deus. Vamos orar. Nessa oração, eu quero que vocês tentem lembrar de alguém que vocês conhecem, que já abortou, ou que está nesse processo. Quero que vocês lembrem e orem também por essa pessoa, tá? Nós vamos orar agora nesse sentido e vamos orar pela nossa igreja para que a gente possa aprender sobre isso e que casos assim não ocorram, que seria um escândalo também. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos, meu Deus, pela tua bondade e graça. Queremos, ó Deus, pedir perdão pelos nossos pecados e eu particularmente quero pedir perdão, ó Deus. Esse assunto é um assunto muito denso, caberia muito mais estudo, caberia mais propriedade ainda, caberia aprofundar mais. Então me perdoe, ó Deus, se por alguma razão houve algum equívoco nas minhas falas aqui. Mas o propósito, Senhor, é mostrar o que a tua palavra diz a respeito, como o Senhor trata dessa questão. E eu quero pedir que o Senhor dê discernimento à tua igreja. O Senhor dê discernimento a nós. Nos ajuda, Deus, a compreender de forma madura e bíblica essa questão. E nos ajuda, Deus, a não fazermos como o mundo faz, a não normalizarmos aquilo que é errado. Aquele que fez, aquele que se sujeitou voluntariamente, que se submeteu voluntariamente a ter relações sexuais por prazer, deve arcar com as consequências dos seus atos. E os filhos também, Senhor, não devem ser tratados como um peso, como algo que for indesejado, como algo que não tivesse valor e por isso pudesse ser descartado. Ó Deus, tem misericórdia, Pai. Derrama o Espírito Santo sobre essa geração. Traz convicção a essa sociedade caída e corrupta e perversa. Mas acima de tudo, ó Deus, afina a tua igreja para que ela possa emitir sons claros, para que ela possa ser um instrumento que toque de forma audível e todos possam ouvir a sua voz. A igreja é a voz de Deus na terra e a igreja não pode se calar diante do que está acontecendo, Senhor. Coube a igreja não apenas falar sobre assuntos espirituais altos, mas coube a igreja falar sobre tudo, tudo que se relaciona à vida e à piedade. Nos ajuda, Pai. Ó Deus, aplica o pouquinho que foi estudado aqui hoje acerca desse assunto nas nossas vidas, para nós tratarmos de maneira sábia na nossa família, no trabalho, na escola, aonde for permitido falar sobre essa matéria. Não permita-nos fazer acusações levianas ou tratar de forma superficial o assunto que é tão sério. Mas nos dê, ó Deus, sabedoria para tratarmos de forma bíblica, como o Senhor deseja. Essa é a nossa oração, Pai. Seja conosco, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar. Amém?